Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui no nosso querido e amado canal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Céu e Inferno, onde estamos adquirindo um propósito de conhecimento, de ver as dificuldades dos espíritos, nos planos de sofrimento, nas zonas inferiores, qual o comportamento que eles passam pelas negligências feitas, E assim nesse estudo que a gente está falando do céu e inferno, com a permissão de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos que nos assistem, que possamos, agraciados pela espiritualidade amiga, dar continuidade. Estamos no capítulo 7, falando dos espíritos endurecidos, e o meu tema de hoje é um espírito aborrecido. Um espírito que já não tinha vontade de nada nessa vida e se comprometeu por causa de não tentar lutar contra as necessidades, que o espírito vem aqui para evoluir, E antes de darmos início, pedir a permissão de Deus, de Jesus, dos nossos benfeitores e guias e protetores que possam nos auxiliar na leitura, na compreensão, para que sejamos dignos, Senhor, da Tua bênção, da misericórdia e do entendimento da espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos. Um espírito aborrecido. A mensagem dele foi de 1862. Este espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, reclamando preces. O que vos leva a pedir preces? E ele responde: estou farto de vagar sem fim. Estais aí muito nessa situação? Faz 180 anos mais ou menos. O que fizestes na terra? Nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não forma categoria? Entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhanças ou as suas simpatias que se reúnem. Quer dizer, lá, conforme a gente fala o merecimento, a lei de ação e reação, cada um vai fazer jus e habitar junto aos iguais, com as mesmas sensações, com os mesmos critérios de negligências, ou de coisas boas também, Por que permanece tanto tempo estacionário sem que fosse condenados a sofrer? É que eu estava voltado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo que não é alegria é dor. Ele respondeu, Foste, pois, forçado na erraticidade contra a vontade? São coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Quer dizer, perguntou para ele se era pela vontade dele, e foi que lá as coisas muito sutil que nós, da materialidade aqui ainda, jamais iremos compreender. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comecereis a beneficiar-vos a vós mesmo. E ele respondeu: faltando-me o termo de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida sem proveito extingue-se. Lega o espírito que a encarnou o mesmo que o papel que pode legar o fogo quando o consome. Fagulhas que lembram as cinzas e ainda compactas as suas proveniências, a causa do seu nascimento, ou, se quiserdes, a destruição do papel. Essas fagulhas são lembranças dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que esse dispense as cinzas do seu corpo. Só então tem ele a essência etérea, o conhecimento de si próprio e deseja o progresso. Quer dizer, ele fala assim que ele iguala-se como um papel pegando fogo, que tem uma destruição, e cada pedaço que vai pegando fogo, ele vai lembrando das negligências que ele fez, e aquilo vai consumindo o espírito dele. Então, a forma que ele conseguiu mostrar o sofrimento dele pela vida de tédio que ele vivia, da inativação de vida que ele tinha,
é como se o papel tivesse o fogo corroendo ele, e ele não tem forças para reagir, porque cada pedaço que ia se queimando, ele ia sentindo todos os defeitos, todas as falhas que ele negligenciou aqui na Terra, né? Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? Consequências da existência. O tédio é o filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-me nesse mundo. Tá vendo? Ele falou que o tédio acompanhou ele muito tempo. E uma vida de iniciação, de nada, sabe? Uma vida que não teve proveito de nada, de nenhum benefício, fez com que ele se tornasse um espírito aborrecido e entediado ainda mais na espiritualidade. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se dessa contingência desde que desejam? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram e, como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmo, neste estado permanecem até que o cansaço, decorrente de tal neutralidade, os agite em sentido contrário, momento no qual sua menor vontade vai encontrar apoio aos bons conselhos e secundar-lhes os esforços e a perseverança. Quer dizer, ele fala assim, que para eles que viveram no tédio sem iniciação nenhuma, eles têm muita dificuldade de sair dessa iniciação, de ser socorrido, de tentar se ajudar por causa mesmo da própria... Eles não conseguem com a própria vontade deles. Eles não conseguem reagir para poder encontrar uma luz e um segmento na espiritualidade. Aí pergunta para ele, podeis me dizer algo de vossa existência terrena? Deveis compreender um pouco o que me é dado dizer. Visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por sua vez é a mãe da ignorância. Então ele fala que a preguiça, o tédio, é uma vida vazia, uma vida sem proveito, sem um benefício, sem uma ajuda de estender a mão. Isso ela vai nos cobrar muito na espiritualidade, porque todos nós viemos aqui para amarmos uns aos outros, né, como Deus nos ama, ajudarmos, né, evoluir e tentar ser melhor, né. Ele está falando da negligência de não ter uma vida de proveito, que não fez nada de bom, que a preguiça não fez nada, ele viveu no ócio. O ócio é um pecado capital enorme, né, que vai cobrar lá na espiritualidade todos os nossos momentos. Claro que um dia a gente tem uma preguiça ou outra, isso é do nosso corpo físico, né, do cansaço, mas sempre a gente tem uma atitude, a gente tem uma ação, tem uma casa, tem um serviço, tem uma coisa para cuidar. Então a gente tem uma atividade diária no dia, né? Seja qual for, nós temos que estar ativos e perseverantes para poder cuidar do nosso espírito no nosso processo evolutivo, né? Não vos aproveitam existências anteriores? Sim, todas, porém, parcamente, uma vez que eram reflexo uma das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que me foge da apreciação. Quer dizer, ele fala que a vida dele, desde outra encarnação, já era dessa vida de tédio, de vazio, de nada de proveito. Então já era recorrente. Então o espírito que ainda não tentou em nenhuma encarnação ter melhorado. Por isso que essa condição se apareceu dessa forma para ele novamente, para tentar resgatá-lo, né? Enquanto esperais uma nova reencarnação, apraz repetir-vos essas comunicações? Evoquei-me para me obrigar a vir, pois com isso me prestarei um benefício. Quer dizer, ele quis vir, ele se apresentou, mesmo com toda essa tristeza dele, ele quis falar alguma coisa para mostrar e trazer para nós que nossa vida tem que ter um segmento. Não vamos ficar na inatividade, que ela vai nos trazer uma decorrência de atraso espiritual e mental para nós, né? De negligência de poder fazer alguma coisa. Porque Deus fala que nós temos que fazer sempre algo, né? Ajudar, ser bom, conduzir qualquer situação que seja de bom ao próximo. Sair do nosso olhar
para nós mesmos e se estender para que o tédio, o ócio não faça presente na nossa vida. Podeis me dizer por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Porque interrogais muito, o que aliás me cansa, quando tenho necessidade de auxílio. Ele ainda ficou bravo, né? Porque o Espírito perguntou, por que ele varia as caligrafias dele, o jeito de escrever? Porque você me pergunta muito, ele falou, e eu me canso, e eu tenho necessidade de auxílio. Então ele quer ser auxiliado, mas ainda continua arrogante, não arrepende, né, do que ele fez, do ócio que ele viveu, mesmo ele sendo questionado pela espiritualidade, para abrir um arrependimento, para abrir ele, no momento algum aqui, ele pede socorro, ele está pedindo ajuda, ele quer ser auxiliado. Ele não demonstra isso, ele continua no mesmo tédio, no mesmo ócio, nem tentando o Espírito conversar com ele para ver se abre um canal para ele ser socorrido. Ele não tem esse entendimento, porque ele ficou tão bloqueado no tédio dele que ele se fechou e não consegue se ver. E ele fica nesse arrependimento, mas não faz nada para mudar essa situação espiritual, para ele poder ser socorrido e ter uma nova reencarnação de ajuda, né? É assim que acontece com muita gente, com nós mesmos, né? E o guia do médium nos fala assim: o trabalho intelectual é que cansa e nos obriga a prestar o nosso concurso para que possamos dar a resposta às tuas perguntas. Ele é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta. Trouxe-nos até a ti para que tentasse arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui o verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso do que os sofrimentos agudos, por prolongar indefinitivamente. Imagina a perspectiva de um tédio interminável. A maior parte das vezes são espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper monotoriamente da vida espiritual. Assim acontece, aí chegaram frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. Foi aquilo que eu falei. Eles tentaram deixar ele fazer essa comunicação para que de alguma forma ele entrasse no arrependimento para sair desse tédio. Mas mesmo assim ele continua nesse estado de espírito de continuar se negando ao processo evolutivo. Então isso, o guia protetor que queria dar a continuidade das respostas, perguntando, não conseguiu fazer com que ele compreendesse que ali já era um socorro para ele, mas ele não estava entendendo. Porque ele continuou em várias sucessivas vidas com esse processo de tédio. Então isso é só um tempo, e graças à misericórdia de Deus, um dia ele vai se encontrar, ele vai entender que essa já é uma busca, né? Esse confronto que levaram ele para se manifestar e dar as suas palavras, já é uma ponte de socorro, mas ainda ele não despertou nesse momento, mas um dia ele irá despertar. Então, com todo esse aprendizado, que a gente está nessa parte que espíritos arrependidos, espíritos endurecidos, cheio de remorsos, cheio de inatividades, nós temos que ver que temos que ser úteis o tempo todo, sempre da maneira, temos o direito de descansar, sim, de sentirmos às vezes entediado, mas logo mãos a obras e vamos sair dessa condição para que a gente possa continuar evoluindo, né? Que o ócio traz a influência de espíritos mais sofridos pelo nosso lado e vai causando obsessão, vai causando tormentas, aí fica difícil, né, de sair e querer se levantar. Mas Deus é misericordioso, nos dá a oportunidade de aprendizado e de conhecimento. E através dessa gratidão, desse conhecimento que estamos tendo sobre essa leitura desse livro Céu e Inferno, da justiça divina e com a pleide espiritual que nos acompanha e o trabalho espiritual que realizamos na casa, que seja sempre a nossa ponte de instrução, ajudando, amparando, amando e instruindo uns aos outros, para que todos despertem pelo seu comprometimento espiritual aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, graças a Jesus e a todos os benfeitores que nos amparam, rogamos com a prece do Pai Nosso a paz, a luz e o socorro para todo o nosso planeta Terra,
para toda a nossa humanidade, principalmente para os espíritos mais necessitados, que ainda não querem despertar para o amor de Deus, o amor de Jesus. Que assim seja, e graças a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a espiritualidade que nos ampara. Um abraço fraternal e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Boa noite a todos.